Programa Nossa Gente, com Kleber Chicrala, uma realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. E hoje estamos recebendo Paulo Roberto Altomani. Ele nasceu no dia 15 de janeiro de 1949, na cidade de Amparo. E hoje, aos seus 61 anos de idade, tem muita história boa para contar. Paulo, conta pra gente, você era um menino inquieto, que brincava numa chácara, que jogava bolinha de gude, que nadava em rio, que subia em mangueira. Conta um pouquinho da tua infância que transcorreu, que você teve lá em Amparo. De que forma era isso? Você subia mesmo no pé de abacate para apanhar um abacate? Então, eu sou descendente de uma família de italiano pelos 4 avós. Então nós crescemos numa chácara urbana no centro da cidade de Amparo. Meu avô tinha uma chácara muito grande, tínhamos 2 casas vizinhas, morava minha tia, irmã do meu pai e meu pai. E toda aquela convivência minha, desde que eu me conheço por gente, foi com essa convivência italiana. Por exemplo, nós tínhamos todo o café que a gente consumia, a gente plantava nessa chácara. Legal. E eu ajudava minha avó com meu avô a secar o café no terreiro, nós tínhamos um terreno, depois nós torramos o café, depois a gente moía o café e a gente acompanhava como é que fazia o café. Eu acompanhava todas essas fases. Nós tínhamos, por exemplo, plantação de uva lá, e a gente produzia 600 litros de uva 600 litros de vinho por ano. Eu ajudava a apanhar a uva, eu ajudava os meus avós a moer a uva, esmagar a uva, colocar nos tonéis, dar todo o período de maturação, a gente fazia o vinho. E eu não bebia, mas toda a refeição na casa da minha avó era uma garrafa de vinho no almoço, e se sobrasse, terminava no jantar. E no domingo era um garrafão de vinho, porque chegava toda a parentada dos sítios lá da região, né? E eles entravam com o cavalo, na casa da minha avó tinha um espaço para entrar com o cavalo e deixar os cavalos com as charretes lá. E os cavalos ficavam lá, então a gente se reunia para o almoço, e esse almoço ia da meio-dia até às 5h30, 6 horas da tarde. E aí era ao almoço macarronada com frango, com carne e vinho até às 3 horas, depois começava um jogo de baralho, depois tinha uma soneca e depois tinha uma canja, uma sopa no jantar, e depois cada um ia embora para sua casa. Mas era uma felicidade sem fim. Muito, muito. Você andou muito tempo descalço, você não Sempre. tinha sapato. Não, naquele tempo não tinha, era sandália havaiana, ou então alpargatas roda. E alpargata roda era um negócio porque é de corda embaixo e pano em cima, feito pela alpargatas aí, né? E quando a gente ia na escola de alpargata roda e estava chovendo, a mãe da gente enchia de jornal. Ou até a própria professora punha jornal quando a gente chegava nos pés da gente, porque aquilo ficava encharcado. E você imagina você na escola com frio no inverno e com o pé todo molhado. E ia a pé na escola, não tinha essa questão de ir de carro, nada. Ia a pé. Ia a pé. Então, eu tive a oportunidade de ter essa educação vinda da Europa com os meus avós, né? Essa convivência. Isso foi muito benéfico, muito frutífero para mim, porque meu avô era construtor, construía casas, pelo lado paterno. E pelo lado materno, eu não tive a oportunidade de conhecer porque eles faleceram antes de eu nascer. E com a derrocada do café em 1929, meu avô, pelo lado materno, perdeu tudo que ele tinha. Porque todo mundo que produzia café, o café quebrou nas bolsas internacionais, o armazém ninguém pagou as contas e meu avô teve que entregar para os bancos toda a propriedade que ele tinha e morar depois numa casinha muito humilde de 5 metros de frente lá, em frente ao Hospital Ana Sintra, lá em Amparo. Agora, além de tudo, você foi ajudante de sapateiro com 6 anos. Como um menino de 6 anos pode ser ajudante de sapateiro? Como que era aquela época? Então, aquela época era a seguinte, era a educação pelo trabalho. Hoje uma criança de 10, 12 anos, 14 anos, ela não pode ser o menor aprendiz na fábrica porque as leis proíbem. Mas a criança pode ficar numa praça cheirando coca, ou pode ficar no semáforo pedindo uma moedinha. Naquele tempo não tinha nada disso. Primeiro não tinha semáforo. E depois não tinha o problema das drogas, isso não existia. Então, a educação europeia era o seguinte, era o aprendizado pelo trabalho. Então, vizinho da minha casa tinha a sapataria Quarto Centenário. E em 1954,
eu me lembro que foi 400 anos de São Paulo, e o Corinthians foi campeão do quarto centenário. E eu tinha 5, 6 anos naquela época, e meu pai me colocou lá com o Pedro Sapateiro, e eu fazia o encruamento de couro. O que é isso? Você tem um tripézinho de aço, que é onde você prega a sola do sapato, e esse tripé, você pega o Pedro, que era o sapateiro, cortava o couro para fazer a sola, ou para fazer a meia sola, e eu ficava com o martelinho batendo o couro, encruando, endurecendo o couro, para que a sola do sapato que ele fosse trocar depois tivesse uma longevidade maior, tivesse uma vida maior. Então esse foi o meu primeiro emprego, que eu ganhava o equivalente para um ingresso no cinema no fim de semana, para comprar um sorvete. Mas o importante disso era sair da escola, voltar da escola e não ficar na rua. Uhum. Isso é legal. Então, e depois, quando era 4 horas, a gente ia para a escolinha de futebol do Amparo Atlético Clube, que era um clube lá de 3ª divisão, em que eu tinha um camarada lá, um negro muito bacana, que cuidava de uma criançada enorme lá, e ele tinha uma escolinha de futebol. E eu entrei nessa escolinha de futebol do Atlético e fiquei lá até os 17 anos. Aí eu fui infantil, fui juvenil, fui indicado lá para fazer uma peneira no Guarani, e de Amparo eu fui para o Guarani porque lá eu comecei no juvenil, no amador e fui profissional. Fiquei então, 2 anos. Você jogou muito tempo no profissional, você jogou muito tempo bola. Joguei 2 anos, muito tempo, ganhei dinheiro jogando bola. É mesmo? E através do futebol lá em Campinas eu pude fazer o cursinho. E através do cursinho, fiz o curso Macpoli lá, que dois dos professores eram aluno aqui da USP, eles falavam muito aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, e eu tinha uma grande vontade e uma grande curiosidade de entrar em São Carlos na Escola de Engenharia. Fiz o cursinho à noite lá, em 1969 eu prestei vestibular e cheguei aqui em São Carlos. Mas espera aí, você chegou aqui em São Carlos, isso aí em quando você falou? 69. 69 você já estava em São Carlos. 69 São Carlos era muito diferente. Você me trouxe umas fotos aqui. Essas são um pouco antes do meu tempo de chegar aqui, mas eu trouxe aqui... Mas olha que legal, conta um pouquinho a história de São Carlos, ele trouxe aqui uns relatos aqui, que inclusive tem foto aqui de entregador de gelo. Isso aqui, nós estamos numa cidade de alta tecnologia, né? Mas para a criançada, eu estou no centro de excelência aqui, a USP foi minha casa durante 5 anos, porque a minha bolsa de iniciação científica foi feita aqui no Departamento de Física, hoje Instituto. E hoje sai tecnologia daqui que vai para o mundo todo, através das empresas, ou através dos trabalhos que são publicados, através do próprio professor Banhato e tantas outras inteligências que nós temos aqui. Então, eu trouxe uma fotografia aqui para mostrar para vocês, isso aqui é 50 anos atrás, 50, 60 anos atrás, quando se vendia gelo nas ruas de São Carlos. Isso me foi fornecido pelo Luiz Carlos Lazzarini, que é amigo meu, é historiador, né? Então, esse aqui era um cavalo, uma charrete, as pessoas passavam vendendo barra de gelo. E cada um tinha como uma geladeira em casa e punha a barra de gelo em cima, e aquilo refrigerava os alimentos, refrigerava a carne, refrigerava. E a cada 3 dias, o camarada passava e o pessoal daquela época comprava a barra de gelo, né? Interessante. Então, esse aqui... Aqui já é outra coisa. Para quem não sabe, Paulo Ottolmani também entregou leite. Ele foi entregador de leite. Ele limpava as garrafinhas de leite de uma maneira muito especial. Ele colocava milho dentro da garrafa, misturado lá com sabão, e depois chacoalhava a garrafa para poder limpar. Mas ele vai explicar melhor como que foi essa entrega. Essa aqui é uma foto interessantíssima do entregador de leite em São Carlos, que o Paulo também trouxe para a gente, para mostrar como que era feita a entrega de leite. Mas baseado nela, eu quero que ele conte um pouquinho lá atrás. Vamos retroceder um pouquinho. O que era aquela história, Paulo, de você ser entregador de leite? Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos, 9 anos nessa época. Tá brincando? Então, o Paulino Leiteiro era o entregador mais famoso que tinha em Amparo. E era muito amigo do meu pai. E meu pai também não queria que eu ficasse à toa nas ruas. E aí eu fui a ser ajudante do Paulino Leiteiro. A gente, às 6 horas da manhã, já estava na leiteria dele. Tá brincando. Com o carrinho de leite já, ele recebia dos sitiantes o leite. Ele envasava. Na garrafa? Na garrafa, era uma garrafa redonda e punha uma tampinha de alumínio, um alumínio espremido em cima. Punha no carrinho e a gente ele ia guiando a charrete e a gente ia de porta em porta